Tem coisa que não dá mais pra aturar, não cabe mais no time do São Paulo, tem coisa que já virou palhaçada. Primeiramente, nós vamos falar também sobre a arbitragem, que tem que ser falado, que essa arbitragem tá de brincadeira com a cara do São Paulino, tá com brincadeira com a cara do São Paulo. Até quando o São Paulo vai ficar pagando o pato por arbitragem tendenciosa, por arbitragem sacana, por arbitragem que vê um pênalti daquele que o galera não sofre e não marca nada? Então isso é o primeiro fator que eu vou comentar aqui com vocês aqui. Só que nós também temos o fator Rodrigo Nestor, Igor Gomes, que não pode ser passado em branco, não pode passar borracha nesses fatos que o São Paulino tem passado e convivido. Escolhas como a de Rafinha pra jogar no 3-5-2, tem algumas convicções tão ridículas de um técnico que está absolutamente perdido no time, e ainda podemos falar também sobre Marcos Guilherme, o novo reforço que vai pro São Paulo, sabe? Uma convicção também de um técnico que escolhe a pior opção que pode ter no planeta. Então vai ser complicado aqui, vai ser uma coisa assim que não vai ser um vídeo tão simples falar desse São Paulo e Botafogo, esse Botafogo e São Paulo, mas vamos que vamos. Então se você tem paciência ainda aí, né, de conseguir dar uma refrescada na cabeça, se inscreva aqui no canal Coletiva do Juba, deixa um like pra mim aí se você achar que eu mereço, mas vamos junto, fala do São Paulo que vai até o Rio de Janeiro e perde de 1-0 num jogo onde falta futebol, e falta muito, e a explicação é muito clara, é muito óbvia, entra com 2, 3 jogadores a menos todo o jogo. São 2, 3 jogadores a menos todo o jogo. Um técnico das desculpas. Um técnico que não coloca o que tem de melhor pra jogar e o resultado é um Caleri sobrecarregado, é nenhuma bola que chega no Luciano, que também não tá bem. É um time que fica até os 40 do segundo tempo com 3 zagueiros perdendo de 1-0. Quando você precisa da mudança, não faz. Muda quando tá ganhando. Então quando o São Paulo tá ganhando do Ceará, tá ganhando do Corinthians, aí muda no segundo tempo. Comecinho. Agora, quando o São Paulo tá precisando reverter no resultado, que tá perdendo de 1-0, aí não muda não. Deixa o tripé de zagueiros lá. Vamos falar sobre o Nestor. Eu quero começar o vídeo falando sobre o Nestor, eu quero depois falar sobre o Marcos Guilherme. Mas o Rodrigo Nestor, esse menino, ele não tem condição de ser reserva do São Paulo. Ele não tem condição de ser reserva do Botafogo. Ele não tem condição de ser reserva da Ponte Preta. Ele é um jogador que ele, quando sai do Morumbi, ele erra toda a bola que vai nele. Todo lance que vai nele, ele erra. E isso não seria tão grave se fosse o Igor Gomes, que fez uma partida até ok. Sabe por quê? Jogou de primeiro volante, joga numa posição que pouco importa. E aí o Igor Gomes, ele aparece pouco. É um a menos? É um a menos. É um jogador a menos, mas aparece pouco. Agora, quando o Rodrigo Nestor é o meio atacante do São Paulo Futebol Clube, ex-campeão brasileiro, o único tri brasileiro seguido, e é um time tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo, você pega o meia esquerdo, o meia de ligação, o meia atacante, esse cara é o Rodrigo Nestor, a derrota é certa. É porque não tem futebol. Não existe jogo quando o seu meia é um cego desse aí, o seu meia é um inútil desse aí, um inoperante desse aí. O cara é um inoperante. Não tem a menor condição de um cara desse jogar no São Paulo. E o que acontece? Por que ele revolta tanto? É porque você tem o André Anderson no banco. É porque nada vai mudar para que esse cara saia do time do São Paulo. É uma cadeira cativa inexplicável que não faz parte, não condiz com a história do São Paulo Futebol Clube. É uma cadeira cativa, sabe? É uma cadeira marcada que não vai ter mudança. É o que vai jogar. Na coletiva, não vai esse cara, não. Não vai o Igor Gomes, não vai o Gabriel Sara, não vai o Rodrigo Nestor. Então o Nestor, que é a pedida para não vaiar os meninos da base, que é quem vai recuperar o São Paulo, não vai ter proposta. Não vai ser vendido porque ninguém é idiota aí fora não, que vai chegar e comprar esse cara. Só se for num esqueminha bem bolado, compra aqui, depois te ajudo ali, aí pode ser. Agora, enquanto tiver que olhar pro Nestor quanto bola e contratar esse cara, não vai resolver nada. Ninguém vai contratar. E o São Paulo carece de um meia, o São Paulo tem o André Anderson contratado, tem o Nicão que tá machucado, mas quando chega a bola no pé do Rodrigo Nestor, a jogada morre. E aí questiona o Patrick porque tá gordo. É o único que desarma nesse time, é o que carrega uma bola nesse time. O Caleri tá totalmente sozinho, não chega uma bola no pé do Caleri. E isso se deve ao quê? Ao Rogério Ceni novamente com as convicções equivocadas. Já entra com o Igor Gomes, que não vai criar nada, apesar de ser um meia. Entra com o Nestor, que não vai criar nada, apesar de ser um meia. E entra com o Rafinha.
Se você tá jogando com o sistema de 3-5-2, tá mais do que careca de saber que no 3-5-2 você tem que colocar o Igor Vinícius, que não agrada ninguém também, mas é uma opção que vai até o fundo do campo e cruza uma bola. Não é um peso morto como é o Rafinha, que também entregou o gol do Botafogo, porque é cansado, já está velho, é o pezinho de moça, chega lá daquele toquinho frouxo. Então você entrega a bola no pé de um Botafogo que perdeu pro Avaí jogando dentro de casa, que a torcida foi cobrar os caras agora, dentro do CT dos caras, recuperando lá a parte física, a torcida foi cobrar lá dentro. Uma atitude repugnante, tá? Antes que alguém me cobre se eu acho isso certo. Acho repugnante, mas um time que vive uma fase igual que o Botafogo vive, você tem que aproveitar. Os caras não ganham faz 5 jogos, os caras não ganham do Avaí dentro de casa, perdem inclusive. Aí o São Paulo vai até lá e faz esse papelão, chuta uma bola no gol dos caras e olha lá se chutou 2 bolas do Caleri. Sabe, não tem chute pro gol, não tem jogada trabalhada, não tem triangulação. Um técnico que pensa que tudo o que você tem que fazer é ficar com meias correndo atrás de adversário. Então, enquanto os meias do São Paulo forem Nestor, Igor Gomes, Alisson, Sara, esses caras aí, o São Paulo não vai produzir nada. O Patrick dá uma melhora pro time, o Nicão vai dar uma melhora pra esse time, só que o Rogério Ceni não vai colocar esses caras pra jogar enquanto os titulares queridinhos dele, vou falar bem assim, os queridinhos dele estiverem jogando. Reclamou que o André Anderson não pode jogar porque não marca no meio campo. O Nestor, ele marca? O Nestor marca alguma coisa? O Igor Gomes, tudo bem, tem marcado, mas é um time que não produz, não faz gol. Por isso esse excesso de empates. É por isso que não ganha jogos como o do Botafogo. Perde, inclusive. Não ganha do Ceará em casa, não ganha do Corinthians fazendo um bom jogo, não ganha de ninguém. Por quê? Porque não tem criação. O Caleri, que é o melhor atacante do Brasil hoje, não tem ajuda nenhuma para poder fazer seus gols. Nenhuma, zero de ajuda. Ô, senhor juiz, antes eu não vou ficar me desgastando com o Rogério Ceni, eu sei o que eu tô passando, muita gente sabe também o que eu tô passando aí por causa de algumas críticas ao Rogério Ceni, que é um técnico que eu pedi no São Paulo, não tô aqui pedindo pro Rogério Ceni ir embora, mas se for embora também, é um técnico que as convicções dele pra mim são totalmente ridículas, equivocadas, tem algumas coisas de bom, claro que tem no trabalho, dá pra enaltecer o trabalho dele, acho que no futuro será um bom técnico ainda, ele consegue ler bem o adversário, tem coisa pra extrair de bom, faz um jogo legal pra bola chegar no Caleri, mas aí ele coloca o Igor Gomes, o Nestor, põe o Rafinha, a bola não vai chegar, irmão. Então isso também são convicções. E aí não vem falar pra mim que falta elenco, o Marcos Guilherme tem que chegar, porque quando tinha o Caio no banco de reservas, quando tinha o Marquinhos no banco de reservas, também não usava. Então não vem ninguém aqui agora, pelo amor de Deus, não vem ninguém aqui falar, não tem opção, porque tinha Marquinhos até ontem que servia pro Arsenal e pro São Paulo não serve, tinha Caio que se machucou na seleção, é um baita jogador de bola, pro São Paulo não pode entrar. Então tem jogador 1000 vezes melhor que o Marcos Guilherme, e aí você não coloca o cara. Quando perde os caras, preciso de um ponta. Aí o nome é o Marcos Guilherme, já vou falar de Marcos Guilherme aqui, quero deixar um registro legal pra Marcos Guilherme, mas Rogério Ceni tá totalmente equivocado nas convicções. O juiz, olha, de novo, São Paulo foi garfado contra o Ceará, gol do Mendoza impedido, São Paulo tinha que ter ganhado aquele jogo. O Renato Augusto faz um pênalti clamoroso, São Paulo e Corinthians, São Paulo tinha que ter ganhado aquele jogo, o VAR não chama. E agora o São Paulo de novo é vítima de uma arbitragem palhaça, uma arbitragem que eu não posso usar o termo que eu gostaria aqui, mas tende a ser uma coisa muito duvidosa e questionável, porque é palhaçada o cara chegar, dar aquele empurrão nas costas do Caleri, aquilo é uma falta enorme, é uma falta pra cartão, e aquilo foi pênalti porque a bola tá rolando, aquilo foi dentro da área, então foi pênalti pro São Paulo enquanto estava 0-0, aquilo tinha que ser marcado. Não existe não marcar um pênalti desse no Caleri quando o jogo tá 0-0 com o São Paulo jogando fora. Então as críticas ao time é uma coisa, a crítica à arbitragem é outra, e foi fator preponderante para que o São Paulo não conseguisse essa vitória também, porque sairia na frente de um time nervoso que é o Botafogo, mostrou pelo Canu, pelo Patrick de Paula, que é um time nervoso sim, estavam batendo boca no campo, não conseguem resultado há muito tempo, e aí se sai um primeiro gol do São Paulo, que era justo ter um pênalti marcado pro São Paulo, o São Paulo, a história do jogo seria outra com toda certeza. Então é palhaçada o que o Rogério Ceni tem feito na escalação do São Paulo, as mexidas são ridículas, hoje não troca os 3 zagueiros, ainda tem esses
esse Rodrigo Nestor, esse Rafinha, esses caras que não servem pra nada, pra absolutamente nada, a não ser dar um toque de lado. Rafinha toca bem de lado, o Nestor não toca de lado, não acerta um passe de 4 metros, é um jogador que não pode pôr a camisa do São Paulo, e Rogério Ceni deixa claro que as convicções dele são pra que esses caras joguem no São Paulo. Isso é revoltante, isso irrita demais, não tem cabimento jogar desse jeito. Vai pegar o Palmeiras agora, qual que pode ser a esperança, a menos que mude 3, 4 peças no meio da semana aqui agora. É só treino que importa pra esse técnico aí. Então não tem lógica. Quando você pensa numa contratação de um Marcos Guilherme, eu vejo torcedor São Paulino discutindo entre si, falando que vai ser uma boa, porque o cara corre. Marcos Guilherme veio pro São Paulo, acho que em 2017, não jogou absolutamente nada. É um jogadorzinho, eu vou falar antes, posso quebrar a cara, quero quebrar a cara, quero muito quebrar a cara com o Marcos Guilherme, mas até hoje é um jogadorzinho horroroso, é um jogador que não jogou no São Paulo, nada, foi pro Inter, não jogou absolutamente nada, foi pro Santos, acabou virando lateral direito, porque no ataque não pode jogar, porque não tem técnica nenhuma, técnica zero. Se esse cara que não serve pra ninguém, como é que o São Paulo pode acreditar que em qualquer circunstância que Marcos Guilherme pode ir pro São Paulo? Sabe o que isso significa, torcedor São Paulino? Menos chance para Rigoni se recuperar, menos chance para um eventual Caio surgir, menos chance para quando tiver um Marquinhos que foi vendido pra jogar Premier League no Arsenal, menos chance pra um cara desse jogar, porque no São Paulo joga Marcos Guilherme, vai jogar Marcos Guilherme. Então o São Paulo que tem um pedido de um Patrick, de um Nicão, de um Colorado, Rigoni, que veio com o técnico anterior, mas é uma contratação de 22 milhões que chegou agora e tem que jogar nesse time de São Paulo, não jogam. E aí vai vir Marcos Guilherme pro São Paulo e nós temos que aceitar que isso aí tá de boa, tá bacana, tá normal pra caramba, então Marcos Guilherme. Isso aí revolta o São Paulino, isso me revolta, isso deixa o São Paulino perdido, sem esperança nenhuma. Isso é afastar o torcedor do time, isso é deixar claro pro torcedor São Paulino que só o Rogério conhece de futebol, mesmo sem ter os resultados, mesmo sem esperança nenhuma contra o Palmeiras, e que o torcedor não sabe nada. Então o torcedor São Paulino vai se afastando, vai desanimando. Quantos aqui no canal não me falam, Juba, eu não quero nem assistir mais jogo de São Paulo? Quantos não falam isso? Então você vai afastando. O que acontece quando o patrocinador vai investir num time desse? Fala, peraí, até a torcida tá de saco cheio, como é que você vai investir num time desse aí? Então vai ficando uma cadeia de eventos, sabe, que só piora e só piora e só piora. Com o tempo o São Paulo só piora. E agora não ganhar desse Botafogo, isso é uma vergonha. Falar de bastidor pra poder cobrar a CBF, de arbitragem, isso aí eu não vou me gastar com isso mais. Óbvio que não tem ninguém. O torcedor, o presidente vai bater uma foto daqui a pouco na próxima vitória, vai postar a foto com o cara que fez o gol e pronto. É o que tem pra hoje, né? Aí depois eu falo do caso do Turíbio lá também. Vamos parar por aqui, porque esse jogo aí é repugnante, sabe? É uma coisa assim que você fala, não é possível que o São Paulino esteja convivendo com um time desse de novo e de novo. Não é possível. Valeu.